Olá meus amigos do Bikes e Camelos, hoje estamos aqui com duas bicicletas que levam o nome de dois ciclistas famosíssimos e dois rivais italianos que foram ícones do ciclismo mundial nas décadas de 30, 40 e 50. Enquanto roda a vinheta, inscreva-se no canal. Olá meus amigos, antes de começar a falar das bicicletas, eu queria comentar com vocês que fazer esses vídeos dá trabalho, a gente tem que pesquisar, tem que preparar uma história, tem que montar de uma forma que ela fique agradável, e eu tenho notado que a maioria das pessoas não se inscreve no canal. Então eu quero pedir a você que está assistindo esse vídeo que se inscreva no canal. Isso é uma maneira de colaborar com o trabalho da gente. Hoje nós temos aqui duas bicicletas, uma Bartali e uma Fausto Coppi. São duas bicicletas que levam o nome de dois grandes campeões italianos, não só campeões italianos, mas campeões do ciclismo mundial, que ganharam entre si diversos Giro de Itália, diversos Tour de France, Campeonato Mundial, Campeonato da Hora. E eu queria começar falando com vocês de uma foto. Essa foto que está sendo projetada aí é uma foto que ficou famosíssima na Itália e no mundo do ciclismo todo e até fora do esporte do ciclismo. Essa foto foi tirada no Tour de France de 1952, quando os dois ciclistas subiam o Col du Galibier, é uma montanha mítica do Tour de France, que aparece nas edições do Tour de France desde o início quase do Tour de France, uma das primeiras montanhas a fazer parte do Tour de France. E essa foto, ela tem uma cena inusitada. Eles aparecem trocando uma garrafa d'água, uma borraccia, como falam em italiano, uma caramanhola, como nós conhecemos. E a foto aí, o Fausto Coppi está um pouquinho na frente do Dino Bartali um pouquinho atrás, e essa foto saiu numa revista chamada Sport Illustrato, uma revista italiana, em julho de 1952, e ela correu o mundo, né? Numa época em que as coisas não viralizavam porque não usava esse termo, né? Essa foto viralizou. E a grande pergunta sobre essa foto era quem estava passando a garrafa para quem. Na medida em que eles eram dois rivais, quem estava ajudando quem? A impressão que dá, né, e o que a revista falou também, é que o Fausto Coppi estaria recebendo a garrafa do Dino Bartali. Essa é a impressão. Mas poderia ser o contrário também. E da mesma forma que aquela pintura enigmática da Mona Lisa, que ela está sorrindo, não está sorrindo, está olhando para você, não está, essa foto aí também gerou uma série de debates sobre quem estaria passando a garrafa para quem. A nossa história hoje vai versar sobre isso, e eu tenho duas bicicletas aqui. Eles correram nas décadas de 30, 40 e 50, mas nenhuma dessas bicicletas aqui é dessas décadas. Ambas levam o nome dos dois grandes campeões, mas são bicicletas bem mais recentes. Essas bicicletas aqui são da década de 90. Essa daqui é uma Bartali, uma bicicleta de cromoli, tem uma configuração até razoável, mas é uma bicicleta mais simples, né? E eu confesso que eu comprei a bicicleta pelo simples motivo dela ser uma bicicleta que leva o nome de um campeão, mas ela não foi uma bicicleta famosa a ponto de ser usada por alguma equipe grande, etc. Não, pelo menos durante a década de 90. Já aquela outra bicicleta lá em cima, a Fausto Coppi, aquela sim, aquela é uma bicicleta bem melhor, é uma bicicleta que foi usada por algumas equipes do pelotão principal mundial. Pelo menos duas equipes eu lembro que usaram essa bicicleta, a equipe Polt e também a equipe MG Tecnogym. Inclusive, ambas na década de 90, essa bicicleta era fabricada na Itália na década de 90 por uma empresa chamada Maschiaghi. Essa empresa comprou os direitos da família do Fausto Coppi e passou a fazer a bicicleta com o nome dele. Na MG Tecnogym, pelo menos uma grande vitória com uma bicicleta semelhante a essa, inclusive da mesma cor, que foi o Tour de Flandres de 1996, em que venceu o Michele Bartali com uma bicicleta muito parecida com essa. Então, explicadas as bicicletas, elas estão aqui apenas para ilustrar a nossa conversa, mas a nossa conversa vai girar sobre essa rivalidade de Dino Bartali e Fausto Coppi. Rapidamente, o Dino Bartali, ele é mais velho 5 anos que o Fausto Coppi
e ele começou a correr em 1935, correu até 1954. Fausto Coppi, 5 anos mais novo, começou a correr 5 anos depois, começou em 1940 e também parou 5 anos depois, em 59. Então, eles tiveram uma carreira mais ou menos de mesma duração, mas o Gino Bartali teve uma coisa muito prejudicial para a carreira dele, na medida em que ele era um pouco mais velho, e ambos viveram exatamente naquele momento em que a Segunda Guerra interrompeu as competições. E por ter interrompido as competições, quando veio a Segunda Guerra, o Fausto Coppi era novo. E ele tinha acabado de ganhar o Giro de Itália de 1940, e aí veio a guerra e parou de haver as corridas. Já o Gino Bartali também parou na mesma época, mas quando volta o Giro de Itália, o Tour de France voltam a ser disputados após a guerra, em 1946, ele já estava bem mais velho. Então era difícil para ele, inclusive, competir com um ciclista bem mais novo, que era o Fausto Coppi. Nessa época, o ciclismo era o esporte principal da Itália e da França, né? Depois o futebol lá na década de 70, 80, que o futebol começou a adquirir essa primazia aí na preferência dos torcedores, mas nessa época era ciclismo. Tanto o ciclismo quanto a bicicleta era extremamente importante para o transporte das pessoas, etc. E nessa época, justamente por essa questão de que a bicicleta era o centro de tudo, essa rivalidade se tornou muito grande. E essa rivalidade, ela não se referia apenas ao ciclismo. Havia toda uma série de situações que criaram uma rivalidade que é difícil repetir hoje em dia. Havia problemas políticos, havia problemas religiosos, havia problemas de modernidade e conservadorismo, havia uma série de coisas que acabaram dividindo a Itália em dois tipos de torcedores: os Coppiani e os Bartaliani, ou seja, os que torciam para o Coppi e os que torciam para o Bartali. Eles eram muito semelhantes em algumas coisas e, por outro lado, muito diferentes em outras, né? Por exemplo, duas semelhanças deles é que ambos vieram de uma pobreza extrema e que ambos adotaram o ciclismo como uma forma de melhorar de vida, de crescer na vida correndo de bicicleta. Entre outras das semelhanças, essa semelhança até trágica, os dois perderam irmãos mais novos em corridas de bicicleta. Dois irmãos que corriam acabaram falecendo de acidentes. O primeiro deles foi o Giulio Bartali, irmão do Gino Bartali, que sofreu um acidente e uma prova, ele estava correndo, entrou um carro no circuito da prova, eu não sei se o carro atropelou, ele acabou batendo no carro, a verdade é que houve um acidente e ele foi socorrido, foi levado ao hospital, foi operado, mas acabou não resistindo e falecendo. Faleceu aos menos de 20 anos, tinha 19, 20 anos incompleto. O Fausto Coppi também tinha um irmão, corria na mesma equipe que ele, era gregário dele, era o cara que incentivava quando às vezes ele não estava tão legal, quando às vezes alguma coisa estava errada, ele não estava com o ânimo tão lá em cima, ele precisava de alguém para dar um apoio. Era esse irmão dele chamado Serse Coppi, né, que teve uma carreira ciclística até razoável, ganhou uma ou outra corrida importante, mas é que do lado do Coppi ele era, como ciclista, inferior ao Coppi, obviamente. Mas ele também sofreu um acidente, ele numa chegada de uma prova lá, a roda traseira da bicicleta meio que enroscou num trilho de trem que passava no circuito, ele caiu e bateu a cabeça e tudo bem, levantou, conversou, tal, foi para o hotel, chegou lá no hotel, começou a ter uma dor de cabeça muito forte e tal, levaram para o hospital, mas era tarde demais. Ele foi uma bobeada de não ter ido no hospital imediatamente após o acidente. Ele chegou lá, acabou inclusive falecendo nos braços do irmão dele, o Fausto Coppi. Com relação às diferenças, era muita diferença, né? Tudo era diferente. Começa que o Bartali, ele ganhou os primeiros Giro de Itália dele em 35 e 36 e o primeiro Tour de France em 38. Então ele fez a carreira dele já antes da guerra. E o Coppi vai fazer a parte forte da carreira dele depois da Segunda Guerra, né? Depois de terminar a Segunda Guerra, a partir de 46, embora o Fausto Coppi ganhou o Giro de 1940, o Giro de Itália, em que ele estava na mesma equipe do Gino Bartali. Gino Bartali viu o Fausto Coppi correndo, conversou com a equipe, trouxe o Fausto Coppi para a equipe dele, para trabalhar de gregário, e no primeiro giro que os dois vão disputar junto, em que o Fausto Coppi deveria ser o gregário do Gino Bartali teve um problema, perdeu muito tempo
e acabou ficando melhor para a equipe que então o Coppi ganhasse. O primeiro Giro de Itália que o Fausto Coppi participou, ele ganhou porque o Dino Bartali havia tido um problema e que acabou tendo inclusive que trabalhar para o Fausto Coppi. Então, o primeiro Giro de Itália em 1940, antes da guerra, o Fausto Coppi ganhou e a partir de 46, quando volta após a guerra, aí o Fausto Coppi é mais novo, tem 5 anos a menos, Dino Bartali já está com uma idade um pouco mais avançada e aí eles têm essa carreira diferente. Outra diferença eram os torcedores, né? Os torcedores do Bartali eram pessoas com um pouco mais de idade, porque eles vinham lá da década de 30 e como o Fausto Coppi começou a ter sucesso a partir de 46, então havia uma diferença grande entre os torcedores. Fausto Coppi era o que havia de moderno, então eram torcedores mais jovens, eram técnicas mais modernas, equipamentos mais modernos. Já o Dino Bartali não, o Dino Bartali era uma coisa mais conservadora, ele era um cara mais pezão no chão. Inclusive os nomes que eles acabaram recebendo, né? O Dino Bartali era conhecido como Homem de Ferro, já o Fausto Coppi era um cara frágil, né? Era conhecido como a Garça, não porque ele fosse tão frágil, mas que ele era muito elegante no pedalar, né? Ele era elegante no pedalar e quando ele pegava aquelas montanhas em que ele subia as montanhas, ele parecia que estava voando sobre os outros, né? Se ele abrisse 50 metros numa prova grande, 50 metros que ele abrisse nunca mais iam vê-lo, né? Ele chegou a ganhar provas com fugas solitárias de 190 quilômetros, né? Ele andava sozinho, tinha aquela elegância, parecia que estava flutuando no ar com a bicicleta, né? Vocês devem ter visto já imagens aí, ele era muito elegante para pedalar. E também, né, por outro lado, ele tinha muita fragilidade, ele sofreu muitos acidentes durante a vida e ele tinha muitas fraturas de ossos, foi hospitalizado diversas vezes, tal. Enfim, um era o Homem de Ferro e o outro era um cara frágil, né? Mas, diga-se de passagem, o Fausto Coppi teve uma carreira mais vencedora do que a do Bartali, até por essa questão do Bartali nos anos principais da carreira dele, ele está impedido de participar por causa da Segunda Guerra Mundial. Outra coisa que era diferente entre os dois é que o Fausto Coppi era um cara que é o que chamam de primeiro ciclista do ciclismo moderno, porque ele cuidava mais da questão dos equipamentos, dava mais atenção para a tecnologia, para o auxílio de ter um médico na equipe e tal. O Bartali não, ele já era brutão, né? Era um cara mais durão, não tinha assim treinava meio aleatoriamente, pegava a bicicleta e andava, como se fazia até aquela época, não que ele fosse atrasado, é que ele vinha de uma época diferente, em que as pessoas simplesmente andavam, né? Pegavam a bicicleta e andavam uma quilometragem gigantesca e assim eles estavam treinando. Já Fausto Coppi não, Fausto Coppi era mais tecnológico, tal, era um cara que dava atenção ao equipamento, dava atenção à ciência, etc. Então isso também dividia, um era mais conservador e outro mais moderno. Tinha também a questão, e por isso que a Itália estava dividida, não exatamente em relação aos ciclistas, mas a Itália vinha muito dividida logo depois da Segunda Guerra. Antes da guerra, a Itália tinha se dividido entre fascistas e comunistas, etc. E muita gente que perdeu a amizade por causa da política, né? Acabaram se tornando quase que duas Itálias por causa da política. Quase o que nós vimos acontecer recentemente aqui no Brasil, que a gente viu as pessoas brigando muito por política. Agora, vocês imaginam isso num período de guerra, né? Isso ficou muito mais sério e tal. E em 46, quando passa a guerra, Benito Mussolini já tinha sido morto, etc., a Itália ainda guardava muitos ressentimentos, muitas mágoas. Outra coisa que dividia também os dois era a questão religiosa, né? Não os dois, mas a Itália como um todo, porque a Itália também se dividia entre católicos, um dos maiores países católicos, ou pelo menos muito católico, não maior em extensão, nem em fiéis, mas um grande país católico, uma tradição muito grande católica, e que tinha um partido comunista que muita gente deixou de ser católica por causa daquilo e tal. E por que eu falo dessa questão da religião? Porque a questão da religião, no caso do Fausto Coppi e do Dino Bartali, acabou sendo importante, porque o Dino Bartali era muito religioso. Ele era um cara, um dos apelidos dele, além do Homem de Ferro, ele era também chamado de Il Pio, o Pio. Ele era um cara que tinha muito contato com a igreja,
tinha amizade pessoal com o cardeal de Florença, ele morava pertinho de Florença, Elia Dalla Costa, muita amizade com ele. Essa amizade vai ser muito importante para um assunto que nós vamos falar em outro vídeo, que foi a ajuda que o Dino Bartali, como ciclista, deu para salvar judeus dos campos de extermínio durante a Segunda Guerra Mundial. Não vamos falar disso agora, mas num outro capítulo, num outro episódio, a gente fala especificamente disso aí. Já o Fausto Coppi, embora ele fosse católico também, não era ateu, como alguns querem pensar ou querem fazer crer, não, ele era católico também, mas ele tinha uma vida meio desligado dessa questão religiosa, né? E inclusive há um evento na vida dele, que talvez um dia nós venhamos a falar também, que foi o fato de ele, numa Itália totalmente tradicional, conservadora, etc., e numa época em que adultério era crime, punido com prisão, ele adultera com a mulher do médico da equipe, ela se apaixona por ele, ele se apaixona, a mulher larga do médico da equipe, um cara super influente lá, larga dele, deixa as crianças com ele para viver com o Fausto Coppi, e o Fausto Coppi larga a mulher dele com uma filha e vai viver com essa mulher numa época que a Itália era extremamente conservadora. Isso acabou gerando um trauma lá na Itália. O Papa ameaçou ele com a excomunhão, o Papa tentou ameaçá-lo para ele voltar com a mulher dele, etc. Enfim, umas coisas de outros tempos, etc., né, que acabaram colaborando com essa divisão. Eu não estou aqui para fazer juízo de valor, se um estava certo, outro estava errado, não é isso. Eu só estou querendo mostrar que eles acabavam dividindo uma série de coisas. Muita coisa eles eram diferentes. Eu podia ficar aqui falando diversas outras coisas em que eles eram diferentes, etc., mas eu preciso ser objetivo e caminhar para o final. A verdade é que, em função de todas essas coisas, criou-se um contexto, né? A Itália também estava lutando ali para sair daquele passado extremamente rural que ela tinha passado por problemas de bombardeio, houve combates muito grandes em solo italiano, e ela queria passar por isso, né? Ela queria se tornar moderna. Então era essa série de situações em que a Itália se dividiu em dois. Então dificilmente vai haver novamente, ou existiu depois disso, um terreno tão fértil para que o país se dividisse da maneira como se dividiu com o Fausto Coppi e Dino Bartali. Então eles tinham uma convivência bastante intensa e em muitas situações também, principalmente porque naquela época o Tour de France era disputado por equipes nacionais, um se viu ajudando o outro, né? Um teve que ajudar o outro para a Itália ganhar o Tour de France e tal. Mas essa rivalidade ajudou muito os dois se respeitavam muito um e outro, porque um sabia da força do outro. O Fausto Coppi, embora um pouco mais novo, tal, ele sabia que ele não podia, como é que eu poderia dizer, desvalorizar, né, ou inferiorizar o Dino Bartali, porque se ele desse uma bobeada, né, ele subestimar, era essa a palavra. Se ele desse uma bobeada, o Dino Bartali ganhava dele. E o Dino Bartali também sabia que o Fausto Coppi era um tremendo ciclista, tal. Então eles tinham muito respeito um pelo outro nesse sentido. E finalmente, no final da carreira do Fausto Coppi, acontece uma coisa muito trágica, né? O Dino Bartali, ele vai falecer no ano 2000 de causas naturais. Já o Fausto Coppi não. O Fausto Coppi foi muito trágica a morte dele, porque no final de 59 ele ainda estava correndo, ia correr o ano de 60, tal. No final de 59 ele vai para uma caçada na África com outros ciclistas, algumas provas de apresentação lá. E ele, nas caçadas, ele acaba contraindo malária. Aí ele estava com um outro ciclista francês, o ciclista francês foi para a França e ele veio para a Itália. E lá na França foi diagnosticado que o outro ciclista estava com malária. Eles até ligaram para os médicos do Fausto Coppi na Itália, dizendo, aí ele está com malária, porque o Fausto Coppi estava passando mal, tal, não sabiam muito bem o que era. E os italianos lá, os médicos italianos, contam a história que eles, inclusive, teriam dito o seguinte, olha, de francês vocês cuidam, aqui do Fausto Coppi nós cuidamos. Mas a verdade é que eles não cuidaram direito, não deram os medicamentos necessários e 2 dias depois o Fausto Coppi morreu de malária aos 40 anos, ainda correndo de bicicleta, né? Ou seja, era um cara que estava no auge da sua força
como homem, tal, como ciclista, a carreira dele já estava um pouco declinando, porque já tinha 40 anos, né? Já estava declinando um pouco, mas era um ídolo na Itália, né? Era um ídolo. A Itália parou para acompanhar o enterro do Fausto Coppi, pela maneira como aconteceu. E depois da morte do Fausto Coppi, o Dino Bartali perdeu um pouco do brilho dele, né? Porque eles eram muito importantes, os dois juntos, né? Com a morte prematura da maneira como foi do Fausto Coppi, o Dino Bartali acabou perdendo um pouco do brilho que ele tinha também, né? Então, o desaparecimento precoce de um acabou implicando também vamos dizer assim, na diminuição da fama do outro. Mas a verdade é que o Fausto Coppi acabou virando mitológico quase. Por quê? Porque ele faleceu novo, né? Toda vez que morre alguém muito famoso, novo, tal, fica aquela coisa do mito, né? Fica aquela coisa de lembrar do cara só jovem, ficou com aquela imagem dele jovem, um cara moderno, que era o caso dele, tal. E o Dino Bartali foi envelhecendo, tal, e mostrando talvez as humanidades dele, né? Ele acabou ficando velho e isso diminuiu um pouco todo aquele glamour que existia em torno dele. Já o Fausto Coppi, como faleceu, ficou parecido com Ayrton Senna, com James Dean, enfim, essas pessoas que morrem novas e que o imaginário popular, toda a iconografia, todas as imagens que você vê dele, é dele novo. E isso acaba prolongando a vida do mito, né? Então, o Dino Bartali acabou perdendo muito com a morte do Fausto Coppi. Hoje nós não falamos das conquistas, nós quisemos ficar mais nessa questão da rivalidade. Por quê? Porque essa foto que mostra um ajudando o outro, né, apesar da grande rivalidade, ela acabou ficando muito identificada com a Itália, né? Porque a Itália passava exatamente por esse mesmo momento. A Itália se reconstruindo no pós-guerra, gente muito dividida, o país, como eu disse para vocês, entre gente que tinha sido fascista, gente que tinha sido comunista, entre quem era católico, quem não era católico, muito ressentimento, muita coisa, mas a Itália precisava se reconstruir, né? E a foto mostra exatamente isso, o momento em que os italianos precisaram, apesar das diferenças, se juntar para construir alguma coisa. A foto acabou sendo a foto da bicicleta, dos dois subindo o Col do Galibier em 1952, acabou ficando como a foto da própria Itália, em que as pessoas, apesar das grandes diferenças que elas tinham que se ajudar para reconstruir um país, e que foi o que acabou acontecendo, né? A Itália que passou por bombardeios, terminou a Segunda Guerra destruída. Em 1950, 1960, ela foi se modernizando e em 1960 era um dos países mais modernos do mundo, né? Houve aquela entrada da Vespa, da Lambretta, dos carros, dos filmes e a indústria crescendo, etc. E a Itália se tornou uma potência naqueles anos. Então, essa imagem não era só a imagem do ciclista, mas era a imagem da própria Itália. Espero que você tenha gostado, acompanhe os próximos vídeos do canal e se inscreva para ajudar a gente. Um grande abraço e até a próxima!